Marcos capítulo 11, no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram a figueira que secara até a raiz, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Nós começamos lendo ali que Jesus foi procurar fruto naquela árvore e não encontrou fruto algum, a não ser folhas. As folhas, elas diziam que certamente teria fruto naquela árvore. Você olhava as folhas estavam bonitas, mas era uma figueira mentirosa. Foi procurar um fruto naquela árvore, não tinha fruto. E Jesus disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. A tendência, irmãos, de algo que não frutifica é morrer, secar. Porque uma figueira, para que ela foi feita? Dá figo. E uma figueira que não dá figo é só para juntar folha, seca, né? Você planta a figueira para quê? Para ter figo. Você chega na árvore, a árvore não apresenta nenhum tipo de fruto. E foi o que aconteceu. Jesus viu a aparência. Tinha uma aparência. A aparência é uma das características dos fariseus. Eles têm a aparência de alguma coisa, mas na verdade você vai procurar fruto nos fariseus e não se encontra fruto. Porque toda vez que a Bíblia fala de árvores, fala de pessoas. Quando a Bíblia fala de árvore, ela está falando da gente. Então Jesus chegou naquela árvore e olhou assim: está tão bonita. Mas era uma aparência. Chegou lá, não tinha fruto. Então aconteceu que depois desse episódio, Jesus entrou no templo, purificou o templo, né? Tirou os que vendiam e compravam, porque o templo ali era um tipo de comércio, bem como está sendo feito hoje, né? Mercadejar o evangelho, como Paulo diz. Nós também não somos outros como tantos outros, né, que estão mercadejando o evangelho. Então Jesus fez aquela limpeza ali, mas mais adiante os discípulos voltaram e passaram pela figueira. E a figueira tinha secado. E o que fez com que aquela figueira secou? Vamos continuar lendo aqui o versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque a fé em Deus, quando você tem fé e declara com a sua boca, é aquilo que vai acontecer. E aí Jesus estava ensinando seus discípulos sobre a fé. E quando ele começou a ensinar sobre a fé, ele disse assim: tende fé em Deus. Porque na verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte... Qual o teu monte? Qual o monte que você tem? O monte é algo que você tem que transpor. Se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, se eu confessar com a boca e crer no coração, será feito. Se alguém disser a esse monte:
ergue-te no mar, e não duvidar aonde? No seu interior. Se você falar algo, crê naquilo. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus e crer nela. Quando você ouve a palavra, recebe, você crê no seu coração, confessa com a boca, tudo está se alinhando para que aquilo aconteça. Se você crê no seu coração em algo, mas a sua boca confessa diferente, você está derrubando a sua casa. Então você não pode duvidar no seu íntimo, você tem que crer no seu íntimo e confessar aquilo que você crê. E aí que entra as questões da fé. Quando os discípulos viram aquela figueira seca, eles lembraram do que Jesus falou. Mestre, a figueira que tu falou que ia secar, secou. Porque na verdade a palavra de Jesus é uma palavra gerada por fé. O que Deus diz é a verdade. Então, irmão, se você confessar o que Deus diz a respeito de qualquer circunstância, o que vai acontecer? Vai se manifestar a verdade daquilo que você está falando. Você já percebeu que às vezes a gente se aproxima de algumas pessoas que confessam aquilo que você não quer ouvir? Mas muitas vezes, sutilmente, nós dissemos com a boca que cremos, mas lá dentro nós não estamos crendo. Nós estamos cercados de medos e angústias dentro de nós. Mas quando você começa a crer dentro de você, confessar com a sua boca aquilo que você está crendo, mesmo que você está enxergando tudo ao contrário, é aí que está o segredo da fé. O segredo da fé é ver o mundo caindo. Porque a palavra de Deus diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não será atingido. Mas se você olhar com o olhar do seu espírito, o olho da fé, o olho que crê, qual é o olho do seu espírito? É a sua fé, é o olho do coração, é o olho do meu íntimo, é como você vê as coisas. Tem um provérbio que diz assim: assim como o homem vê o que ele é o que ele é. Você olha para você e vê daquela forma, é o jeito que você é. Porque as circunstâncias não dizem a verdade a teu respeito. O que Deus diz é a verdade a respeito de tudo. Se Deus disse, irmãos, que você é próspero, o que você é? Mas por que você não atinge uma prosperidade? Porque você só vê a pobreza. Os teus olhos, se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Tudo é pelo olhar. Quando você olha algo, a luz dos teus olhos, irmãos, é o que você vê, é o que você se transforma. Então você vê uma circunstância como a pior possível, é porque os seus olhos são maus. Você compreendeu? Se você olha algo, se você olha a circunstância com o teu olho natural, os seus olhos estão focados não naquilo que Deus está dizendo, mas o que Deus está dizendo é a verdade. Por isso que nós precisamos ir para a palavra e receber a palavra no nosso íntimo, e a palavra transformar a nossa maneira de ver as coisas. Porque quando você vê as coisas como de fato elas são, por exemplo, no natural, você vai se transformar no natural. Mas quando você vê a doença, mas você não enxerga a doença, você enxerga a vitória de Cristo na cruz sobre toda a doença, você fica curado, você fica livre, você fica liberto, você fica transformado, você fica restaurado. É isso que é o poder da fé. O poder da fé diz assim, ó: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Se eu não duvidar no coração, e eu disser qualquer coisa a respeito das circunstâncias, e eu crer aqui dentro que se fará o que eu digo, está feito. É crendo, é falando, é confessando. Isso é o ensino de confissão. Confissão da palavra. Você confessa o que você crê. Ah, eu estou com dor de cabeça. Pronto, você está com dor de cabeça mesmo. Não é isso? Ah, eu estou com uma dor aqui. Você está com essa dor. Ah, eu estou estressada hoje. Você está estressada mesmo.
Ah, estou liberta hoje. Você está liberta. Tem pessoas que falam tanto, irmãos, falam tanto que o interior deles já se acostumou com aquilo e se transformou naquilo. Então, querido, o que você diz e crê no seu coração, está feito, já é. Mas eu não estou vendo, que importa que você não está vendo? Se você crê no seu coração, aquela circunstância vai ser transformada. Porque o próprio Jesus, irmão, disse assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo, porque no mundo vocês vão ter aflição. As aflições da vida, as aflições do relacionamento, isso não é uma palavra de maldição, irmãos. Você terá aflições, mas o que o Jesus disse para você ter é ter bom ânimo. A palavra bom ânimo significa ter fé, porque Ele já venceu todas as circunstâncias. Ele conseguiu vencer todas as circunstâncias que se apresentaram diante dele. Jesus enfrentou tudo, inclusive a morte. Morte dos amigos, a sua própria morte. Mas ele venceu. E as aflições, irmãos, elas vêm. Mas tem de bom ânimo. Por isso, vos digo, é o Senhor que está nos ensinando aqui. Versículo 24. Que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esse verbo crede aí, essa palavra crede, ela está dizendo, se você, instantaneamente que você está orando, você está crendo, você já recebeu. Mas a pessoa já entra: ah, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Não, você crê: Senhor, eu creio, está feito, está curado, está restaurado, está liberto. Se você orar e crer no seu coração, assim será. Mas quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E não terminou o ensino. É bom a gente confessar a palavra, começar a ver com os olhos espirituais aquilo que nós cremos e confessar com a boca. Mas se nessa oração você lembrar que você magoou alguém, você feriu alguém, ou se você tem algo contra alguma pessoa, que está dizendo aqui, perdoe, para que o Pai Celestial também perdoe. Mas se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui esse ensino, ele está nos mostrando, Jesus está nos mostrando aqui, que esse tipo de poder que a fé exerce, é um poder através do perdão. Muitas vezes as coisas não desandam, não deslancham na nossa vida. Por quê? Porque há um bloqueio. Casa, da pinima com alguém, do problema com alguém, de algo não resolvido, algo que precisa ser resolvido na família, dentro do lar, um vizinho, um patrão, com esse, com aquele, quem quer que seja, porque na verdade, irmãos, os relacionamentos é que ditam as coisas, né? Quem não tem bom relacionamento, não tem nada. Não adianta ter carro, casa, dinheiro, o que for que você tiver, mas se você não tiver entrelaçado com aquilo que é eterno, as pessoas são eternas, elas vão viver para sempre. E se você estiver orando e lembrar que alguém te ofendeu, que você ofendeu alguém, perdoa, né? Para que o Pai Celestial também perdoe você. Esse é o ensino sobre a fé que eu queria passar para vocês hoje.